E começamos a página internacional pela Angola, onde a cólera continua a propagar-se. Nas últimas 24 horas, registaram mais de 337 casos e 7 óbitos. A província da Benguela continua a ser o epicentro da doença, que está espalhada por 17 das 21 províncias angolanas. Dos 337 casos de cólera, 132 foram reportados na província da Benguela, seguida do Kwanza Sul com 70, Luanda com 50 e os restantes casos foram registados em 7 outras províncias. Neste período, morreram 7 pessoas e estão internadas outras 638 com cólera. Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 16.719 casos e 558 mortes. A doença está associada a más condições de higiene, saneamento precário e acesso limitado à água potável. Além disso, as chuvas intensas e inundações nas zonas afetadas provocam contaminação das fontes de água potável e aceleram a transmissão da cólera, especialmente nas zonas densamente povoadas. A cólera é uma doença infecciosa aguda causada por uma bactéria que provoca diarreia intensa e vômitos, podendo levar rapidamente à desidratação grave e à morte se não for tratada a tempo. E nos Estados Unidos, Donald Trump completou os seus primeiros 100 dias de mandato nesta terça-feira. E ontem o presidente americano assinou 2 decretos para flexibilizar tarifas impostas sobre peças e automóveis, isso para reduzir os impactos na indústria automobilista. Segundo o governo, o objetivo do decreto é dar às montadoras um caminho para produzir automóveis nos Estados Unidos, de forma rápida e eficiente, além de criar o máximo de empregos possível. A ordem executiva foi anunciada no dia em que Donald Trump completa 100 dias de mandato. The most successful first 100 days of any administration. Essa apoiadora do republicano diz que as taxas serão boas a longo prazo e que os netos dela vão se beneficiar porque será tudo americano. Mais cedo, o secretário do Tesouro afirmou que o presidente se reuniu com montadoras nacionais e estrangeiras para acelerar a instalação de novas fábricas no país. Scott Bessent também criticou a demora da China em buscar um acordo tarifário. Segundo o secretário, o país asiático poderia perder 10 milhões de empregos por causa das sobretaxas. E com o tempo, a retaliação não será sustentável. O governo chinês afirmou hoje que não vai ceder à pressão americana. Ao longo de 100 dias de governo, Donald Trump assinou mais de 150 ordens executivas, o que supera muito a quantidade assinada pelos antecessores. É uma forma de tentar agilizar o cumprimento das prioridades de governo, entre elas o corte de gastos federais e a luta contra a imigração ilegal. De acordo com os dados do Departamento de Segurança Interna, atualizados hoje, mais de 142 mil estrangeiros que entraram ilegalmente no país foram deportados desde a posse de Donald Trump. Também os Estados Unidos anunciaram que aprovaram na terça-feira a venda de mísseis da defesa aérea à Polónia, isso no valor de 1,33 mil milhões de dólares. O pacote incluiu 400 mísseis Air do médio alcance AIM-120D.
Washington afirma que a venda está de acordo com os objetivos da sua política externa de garantir que os seus aliados, em particular os da NATO, atuem com uma força de estabilidade política e económica na Europa. A venda ocorre no momento em que a Varsóvia procura atingir os seus objetivos de aumentar as despesas com a defesa para 5% do PIB até ao próximo ano, uma exigência fundamental do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para os membros da NATO. Trump tem criticado regularmente a Europa pela falta de ênfase na sua defesa e pelas baixas despesas militares e de defesa. Também acusou os aliados transatlânticos de longa data de Washington de se apoiarem nos Estados Unidos através da NATO para sua segurança. Na semana passada, a Estónia, também membro da NATO, anunciou um projeto de lei de vários milhares de milhões de euros para as despesas adicionais com a defesa. A medida fará com que o país báltico cumpra o limite exigido por Trump, colocando o país vizinho da Rússia em cerca de 5,4% do PIB em despesas de defesa. A Polónia afirma que está empenhada em aumentar os investimentos militares para se equipar melhor contra quaisquer ameaças potenciais após a invasão total da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. E no giro pelo mundo, pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 50 ficaram feridas após ataques russos com drones a cidades ucranianas. A população acordou em pânico com casas destruídas e incêndios em vários bairros. Segundo as autoridades locais, a Rússia lançou um ataque massivo com drones, atingindo áreas residenciais e provocando destruição. Em Dnipro, um homem de 53 anos morreu e um outro residente de 78 anos ficou ferido. O governador Sergei Lysak confirmou ainda que pelo menos 5 casas foram danificadas e vários incêndios deflagraram na cidade. Em Kharkiv, 15 drones do tipo Geran 2 atingiram vários distritos. Ao todo, 45 pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 5 anos, um adolescente de 16 anos e uma mulher grávida. O chefe do gabinete do procurador regional de Kharkiv disse que o ataque foi coordenado e visou múltiplos pontos da cidade e que estão neste momento em estado de alerta. O chefe da administração regional revelou que 31 pessoas sofreram reação aguda ao estresse, 14 ficaram feridas com diferentes gravidades e 5 precisaram de ser hospitalizadas. 3 equipas de emergência médica foram mobilizadas para prestar o socorro imediato. Do lado russo, drones ucranianos atingiram uma fábrica militar em Murom e feriram 3 pessoas na região de Kursk. A França acusou oficialmente os serviços secretos militares russos de conduzirem uma série de ciberataques de alto nível contra instituições governamentais, empresas e até a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. De acordo com o relatório divulgado pela Agência Nacional de Segurança Cibernética da França, desde 2021, o grupo APT-28 tem sido utilizado pelo GRU, os serviços secretos militares russos, para atacar uma dúzia de entidades francesas. Os alvos incluíram ministérios, autoridades locais, empresas do setor aeroespacial e financeiro e até uma organização envolvida diretamente no planeamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste verão. Jean-Noël Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros da França, em publicação no X, disse que França observa, bloqueia e combate os seus adversários. Disse ainda que estão em plena guerra silenciosa. Segundo o relatório, os ciberataques visavam essencialmente a recolha de informações estratégicas, particularmente no contexto da guerra na Ucrânia. As autoridades francesas afirmam que estas ações são parte de uma ofensiva mais ampla da Rússia contra o Ocidente. O governo francês reforça que continuará a proteger as suas infraestruturas críticas e apela à União Europeia para medidas conjuntas de cibersegurança.
A Coreia do Sul afirma que cerca de 600 soldados norte-coreanos morreram em combate na Ucrânia enquanto apoiavam a Rússia na tentativa de capturar a região de Kursk. A revelação surge após a confirmação oficial de Pyongyang sobre os envios de tropas. Segundo o Serviço Nacional de Informações da Coreia do Sul, o envolvimento militar da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia resultou em cerca de 4.700 baixas, incluindo mortos e feridos. Cerca de 2.000 soldados feridos já foram repatriados por via aérea e ferroviária entre janeiro e março deste ano. A informação foi revelada durante uma sessão parlamentar e surge poucos dias depois de Pyongyang reconhecer publicamente pela primeira vez que enviou militares para conflito com o objetivo de apoiar a Rússia na região de Kursk. A Coreia do Norte afirmou que a missão militar tem como objetivo aniquilar os ocupantes ucranianos e libertar Kursk em coordenação com as forças russas ao abrigo do Tratado de Defesa assinado entre os dois países em 2024. E agora uma boa notícia para os telespectadores em casa. A 7ª edição do Power Couple Brasil estreia hoje na tela da Record Cabo Verde a partir das 22 horas. Pois é, Rita. 14 casais vão encarar o confinamento em uma mansão para testar o relacionamento e ver se estão mesmo em sintonia. Nos próximos 3 meses, a mansão do Power Couple Brasil será o cenário de uma disputa acirrada entre os casais, que para chegar ao grande prêmio terão de testar seus limites e vencer o desafio do confinamento. Vamos, tá falando sério? Mais de 50 câmeras vão mostrar a jornada diária do elenco, o maior de todas as edições do reality. O primeiro casal a apresentar o reality, Rafa Brits e Felipe Andreoli, já entrou em acordo. A nossa ideia aqui, como casal, é a gente poder comentar como casal mesmo, inclusive se a gente discordar. Então, eu tenho certeza que vocês vão ver o Felipe e a Rafa de fora das telas aqui também. Participam da 7ª edição do Power Couple o ator Cadu Moliterno e a musa fitness Cristiane Menezes, o jogador Radamés Furlan e a judoca Caroline Furlan, o ator Anthony Marques e a modelo Ana Paula Marques, Silvia Catra e André Barcelos, o apresentador Everton e a dentista Emily Marçal, os atores Victor Pecoraro e Rayane Moraes, o ator Eike Duarte e a influenciadora digital Natália Vivacqua, o empresário e apresentador Domini Ferreira e a corretora de imóveis Adriana Leiser, o ator e humorista Eros Prado e a empresária Giovana Prado, o ator Guilherme Seta e a estudante de Direito Bia Valente, o casal Diego e Giovana Menezes, o jornalista Rafael Pessina e a produtora Thalira Manhes, Francine Piaia e Júnior, e a cantora Gretchen e o marido Esdras de Souza. 14 casais participam do Power Couple, mas não há 14 quartos na mansão. Eles vão dividir 9 dormitórios, o sofá da sala, uma barraca ao ar livre e um perrengue que eu ainda não posso dizer qual é. Mas posso contar que cada quarto tem o cheiro de uma fruta. Esse aqui, por exemplo, tem o cheiro de melancia. Eu acho que a gente tem também muitos casais que vão trazer memes incríveis. O estoque de memes será renovado, com certeza. E a gente está muito feliz com esse elenco, com os novos apresentadores. E eu acho que a gente tem uma temporada incrível aí pela frente.